poder, tá? Então, vou gravar para quem não puder estar presente hoje, poder assistir depois. Vamos lá, estou só admitindo aqui mais gente. Mas vamos embora. Boa noite, gente. Boa noite, Mari. Oi. Sempre um prazer poder compartilhar todo esse conhecimento. Obrigada. Que bom que você está aqui. Que bom, Lúria. Então, vamos nós, pessoal. Quem tem perguntas? Felipe, tudo bem? Oi, Ana. E aí? O que vocês mandam? Marina, minha pergunta não é sobre, na verdade, o método ainda, porque eu confesso que eu ainda não arrumei tempo para sentar e assistir a ela atrasada, mas eu vou chegar lá. Não. Porque eu já tinha entrado em contato com o método da Ivana antes, graças aos céus. Então, Legal. não tô tão atrasada assim. Já comecei a ler o livro dela, li acho que 2 capítulos já. Uhum. E então, eu acho que quando eu chegar lá, eu vou chegar lá, entendeu? Quando eu chegar no ritmo do curso. Sim. Mas aí o que eu queria saber é justamente isso. A gente ainda vai ter mais tira dúvida? Você já tem uma previsão de... Não, olha, essa sessão aqui, ela é o aulão gratuito, né? Para todo mundo. Aliás, gente, eu só vou travar o áudio. Espera aí. Só um segundo. Eu vou desativar e quando vocês quiserem perguntar, é só abrir, tá? Ana, você pode ficar aberta aqui, já que a gente está falando. Ah, tá. Essa sessão aqui não faz parte do Técnica do Ator, tá? Essa sessão aqui é aberta para todo mundo. Então, quem entrou no Técnica do Ator tem outras sessões que são ainda mais específicas, né? Que são dúvidas mesmo do curso. E aí a gente vai fazer, se não me engano, 29 de abril e 27 de maio. Mas eu passei essas datas para vocês, mas eu passo de novo lá mais para frente, eu vou relembrar o pessoal, né? Então... Ah, legal. Eu acho que você tinha mesmo passado, mas eu não sei onde tá. Não, sem Eu problema. acabei de entrar num trabalho e eu tô meio... Sim, sem problema. Essa sessão aqui é para todo mundo mesmo que tá, mesmo para o pessoal que não entrou no técnica, a galera que está estudando o método, né, que está lendo livro, que assiste as coisas que eu posto, que às vezes está tentando avançar no estudo, mas está, sei lá, empacando em alguma dúvida e às vezes isso, um toque ou outro, né, ajuda a pessoa a deslanchar. Deixa eu só falar é uma muito coisinha. legal. Que bom. Bacana, obrigada, viu? Imagina, Ana. Só falar uma coisinha, gente. As únicas perguntas que eu não consigo entrar assim, responder de verdade são perguntas do tipo: Marina, eu estou fazendo esse texto aqui, me ajuda no objetivo de cena, o que eu poderia usar de personalização? Isso eu não consigo responder, porque seria uma coisa leviana da minha parte, porque eu teria que realmente, né, olhar a cena com calma para poder te responder de uma maneira assim, mais assertiva, e também porque, né, é uma sessão aqui que visa pegar as dúvidas gerais de todo mundo e não uma coisa específica só de um texto ou de um ator, tá bom? Mas digam aí. Marina. Fala, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, e você? Veja bem, então, eu estou lendo o livro e estou tentando aplicar o método nos vídeos que eu tenho gravado, de videobook, essas coisas. E a minha maior dificuldade com a técnica, até o momento, está sendo na personificação. Por quê? Eu imagino a personificação, eu olho a ferida que está aberta, algo que eu ainda tenho para resolver, mas na hora de eu transpor isso para o que está sendo falado no texto... Deixa eu só desativar os microfones. Desculpa, só desativar os microfones. Pode continuar. Quando eu faço a personificação, eu estou tendo dúvida em transpor a personificação para o texto, porque quando eu começo a fazer o monólogo interno, essas coisas, como são coisas diferentes, assuntos diferentes, às vezes, que está no texto, eu perco a personificação. Isso é treino, né, Guilherme? Você vai ter que dar uma treinada, assim, para que essa coisa consiga fluir melhor, né? Tem atores que têm mais facilidade. Pessoal, eu vou pedir para vocês desativarem o microfone e aí só ativar quando for perguntar, beleza?
Então, assim, Guilherme, tem atores que têm mais facilidade com essa... você tem que ter você tem que ter um certo grau de... me fugiu a palavra. Mas, assim, atores que são muito mentais, sabe? Que tem um trabalho, assim, que tem muita dificuldade de sair do cerebral, de sair daquilo que você anotou, daquilo que você pensou, eles vão ter mais dificuldade, sim, em se jogar no trabalho de cena, entende? Tem gente que, por si normal, só... então, né? O quê? É normal, então, isso, né? Muito, nossa, muito. Porque eu pensei que talvez eu estivesse entendendo errado. Não, isso é normal, assim, é bem normal. Você demora bastante tempo para conseguir transformar esse processo num processo orgânico, assim, sabe? Tem cenas que você vai perceber que é muito imediato, porque às vezes a cena é exatamente o conflito maior que você está vivendo agora na sua vida. Então, fica muito mais fácil quando é assim. Mas cenas que são um pouco mais distantes, elas requerem uma certa capacidade de abstração. E isso, algumas pessoas têm mais fácil do que outras. Espera aí. Algumas pessoas têm mais fácil do que outras, sabe? Então, se você treinar cada vez mais isso, né, e treinar mesmo, acessar coisas cada vez mais viscerais, que envolvam menos... Gente, eu estou olhando para todos os lugares aqui, porque eu estou admitindo as pessoas, estou desativando os microfones, tá? Por isso que meu olhar fica assim. Mas acho que cada vez mais você vai conseguir colocar coisas viscerais em cena, sabe, Guilherme? Porque às vezes você está fazendo um trabalho que é certo, ele faz sentido ali para a cena, porque é alguma coisa que você já viveu, alguma coisa que você acha que você conhece, porque já passei por isso. Por exemplo, você é demitido, você está fazendo uma cena que você é demitido, aí você vai e lembra de uma vez que você foi demitido na sua vida e você vai e coloca aquilo ali na cena. Muitas vezes, aquilo ali não é a demissão mais importante da sua vida. Às vezes alguém terminou um relacionamento com você, às vezes o seu pai te abandonou, a sua mãe te abandonou, e isso vai ser a sua demissão, né? Então, nem sempre, quando você usa alguma coisa que é próximo do que o personagem está vivendo, nem sempre aquilo é o seu melhor para a cena. Então, assim, aprender também a refinar as escolhas é uma coisa que ajuda você a sair do mental. Também tem algumas rasteiras que você pode dar no seu mental, que são através dos trabalhos sensoriais, por exemplo, no momento anterior e no lugar. Essas duas ferramentas, elas vão requerer de você que você faça um trabalho de se colocar novamente nas situações, sabe? Então, quando você se bota novamente no lugar... Por exemplo, você está usando um abuso que você sofreu na sala da sua casa. Quando você volta para a sala da sua casa e você sente o chão, você sente as paredes, você vê o que tem nas paredes, você ouve os barulhos, você vê o que tinha naquele ambiente, você sente se estava quente ou frio, ou seja, vai fazer um trabalho através dos seus 5 sentidos. Isso geralmente dá uma rasteira no seu mental. Então, mesmo quem está segurando muito ali no mental, no cerebral, no trabalho que você fez, quando você está muito ali, não querendo soltar aquele trabalho, essas duas ferramentas, o momento anterior e o lugar, ajudam você a... é como se você tivesse... é isso mesmo, levando uma rasteira, sabe? E aí você, pum, cai no trabalho da cena e desestabiliza um pouco o seu mental, o que é ótimo, né? Porque aí você entra com menos rede de proteção, assim, você acaba caindo num lugar de caramba, não sei o que vai acontecer nessa cena. E esse é o melhor, é o que a gente busca, tá? Mas é isso. Mariana, Não tem nada a assistir de nada. Vamos lá, Lúria. Oiê! Oi, gente. Mari, a minha dúvida... Na verdade, são algumas dúvidas que acabou se acumulando aqui. Por incrível que pareça, eu tenho alguma dificuldade para conseguir identificar o objetivo de cena a partir do texto. Assim,
Eu tenho exercitado muitas ferramentas da Ivana, assistindo filmes e séries, mas acaba acontecendo de que quando eu pego um texto para ler, por exemplo, nem sempre eu consigo ser assertiva no objetivo de cena. Então, a primeira pergunta é: existe alguma forma mais fácil da gente conseguir ser mais assertiva no objetivo de cena? Porque o objetivo de cena, ele desenha basicamente, né, todo o trajeto da personagem, e quando você acerta o objetivo de cena, é muito mais... enfim, você consegue desenvolver o trabalho melhor, né? Assim. A segunda coisa é em relação ao diário emocional, porque eu acho que sempre vem o diário emocional depois que eu estabeleço, né, o objetivo da cena. E também uma terceira pergunta que tem a ver com outra coisa, que é sobre o risco. Em alguns locais eu consigo entender o que você diz, o que a Ivana diz sobre aumentar o risco da cena, mas nem sempre, a depender do objetivo da cena, esse risco fica tão fácil. Eu me lembro que uma vez você utilizou um exemplo sobre ter que convencer um produtor da Globo, por exemplo, para lhe dar um papel. Beleza, esse é um tipo de risco, mas e outras cenas que a gente tem um outro objetivo, por exemplo, tomar meu poder de volta? Como que eu posso fazer para aumentar o risco numa cena onde eu já estou muito vulnerável, sem cair na vitimização e sem cair na agressividade? Eu vou começar então por essa, tá? Ó, tá bom. Vai fazer uma cena de tomar seu poder de volta. Aí você vai pensar, por exemplo, em todas as pessoas que, de uma certa forma, machucaram a sua autoestima, tá? Aí, assim, ó, a gente pode pensar em 3 níveis de risco. O motorista do Uber, que maltratou você, né? A sua professora de escola que humilhou você na frente das pessoas e o seu pai que abandonou você quando você tinha 7 anos de idade, entende? Então, assim, aí você vai fazer uma cena de tomar meu poder de volta, aí você pensa assim, cara, tô muito puta com esse motorista do Uber que me deixou aqui nesse teste hoje, acho que vou usar ele. Mas nem sempre isso é muito forte, entende? Eu vou te contar um exemplo pessoal. Eu tenho, na coisa da pandemia, né? Tem um apartamento da minha família que tem uma pessoa morando lá dentro sem pagar 1 centavo de aluguel há desde que começou mesmo, há 2 anos, né? Então, assim, tem 2 anos que eu sustento, né? Assim, essa pessoa pagando condomínio, o IPTU. Renata tá passando pela mesma coisa? Você tá concordando? Cara, então, assim, você imagina, eu tenho muita raiva dessa pessoa, né? E a gente tá num processo judicial, eles botam a culpa na gente, o cara tá me cobrando uma multa de 70 mil reais porque eu tô tentando tirar ele da minha casa, assim, eu tenho muita raiva dessa pessoa. Mas, assim, nem quando o processo tava, assim, no ápice da loucura, eu consegui usar esse cara na minha cena. Eu nunca consegui usar esse homem em trabalho de cena, porque quando você vai botar no trabalho, você vê que aquela coisa não importa de verdade. É uma raiva, mas é uma raiva meio superficial. Ela não tem muito risco, entende? Então, assim, se eu não conseguir tomar o meu poder de volta desse cara, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou perder mais dinheiro. Mas, assim, se eu não conseguir tomar o meu poder de volta da minha mãe, cara, eu perco meu casamento, eu vou ser uma mãe péssima para os meus filhos, eu vou ter baixa autoestima para sempre, entendeu? Então, é assim que você vai medindo o risco, tá? Mas não só através da substituição, você pode, através de várias ferramentas, ir mexendo no seu risco, sabe? Então, assim, pega um momento anterior, por exemplo, tá? Eu preciso fazer você me devolver o meu poder, aí você vai usar... Vamos dizer lá, eu já percebi que a minha mãe é o meu alto risco. Então, eu vou usar uma situação da minha mãe em que ela entra na minha casa e manda em todo mundo, tá? Então, ela manda na babá dos meus filhos e aí ela, sei lá, ela tenta ser mais mãe do que eu aqui dentro da minha casa. Aí eu vou trazer isso de momento anterior. A minha cena vai ter um certo risco. Agora, se eu trago um momento da minha infância em que minha mãe me humilhou na frente de alguém, ou algum momento em que eu precisei muito dela e ela não me defendeu, e eu me senti
absolutamente vulnerável e sozinha, sentir ali que eu não poderia confiar nunca mais em ninguém na minha vida. Você entende? Então, assim, esse segundo exemplo, ele tem um risco muito maior, sabe? Tudo que você bota atrás da infância, geralmente tem um risco muito maior do que você traz da sua vida adulta. Porque quando você é adulta, você sabe se defender. Quando você é criança, você está muito vulnerável, entendeu? Outro exemplo, só vou me estender sobre isso porque a sua pergunta é muito boa. Eu estava fazendo até um trabalho de imaginação sensorial com outros alunos, que nem era exatamente a técnica da Ivana, mas foi um teste para essa série de visão, agora que eu lembrei, tá? Que aconteceu agora, essa semana, que uma pessoa me procurou para fazer uma sessão individual para o teste da divisão. A divisão é uma série de policial, que é uma divisão anti-sequestro, né? E todos os problemas são relativos a sequestro. A gente estava meio que criando esse personagem sem personalizar, né? Então, imaginando aí o que essa pessoa estaria vivendo. E aí eu falei para ele assim, imagina que a pessoa sequestrada, ele era policial e ele precisava salvar essa pessoa. Imagina que essa pessoa sequestrada é um senhor de 70 anos, né, que precisa voltar para casa, que era rico e precisa voltar para casa. Aí ele fez um trabalho e foi interessante. Ele trouxe uma força para aquela cena. Ele estava ali falando com a equipe que ele precisava juntar aquela equipe para que aquela defesa, né, para que eles pudessem de fato pegar aquela pessoa de volta. Tinha uma certa força. Aí a gente testou outros níveis de risco. Vamos aumentar o risco? Beleza, vamos botar uma mulher mais vulnerável que talvez tenha sido estuprada. Ele já vai com mais força para tentar salvar. Quer aumentar muito o risco? Bota uma criança. Entende? E aí você vai ficando com mais força, e mais vontade, mais necessidade de salvar. Vamos lá. A sua segunda pergunta foi o que mesmo? Foi como ser mais assertiva na definição do objetivo de cena e como desenvolver melhor o diário emocional relacionado a isso. Olha, o diário emocional, ele é uma coisa assim, ele é uma escrita fluida. Eu sinto que poucos atores conseguem fazer o diário emocional de cara. Tudo bem, isso não é assim, não é simples mesmo, assim. Por que alguns atores não conseguem? É porque não tem alguém para olhar o diário emocional daquela pessoa e dizer, não é assim, é assado. Primeiro, escreveu com a letra bonitinha, já não rolou. Tá muito organizado, já não rolou, entende? Escreveu pouco, meia página, já não rolou. O diário emocional é um vômito emocional. Então, assim, você vai escrever coisas sem sentido, a sua frase não vai ter nem pé nem cabeça, você não vai fazer com uma letra bonitinha, é uma letra de garrancho a ponto de você, às vezes, ter até dificuldade de ler o que você escreveu, porque a sua fala tem que acompanhar a velocidade do seu pensamento, tá? Então, assim, esse é o básico do diário emocional. O diário emocional, ele vai servir para você descobrir coisas em cena. Então, às vezes, você vai descobrir a sua substituição, às vezes, você vai descobrir os motivos pelos quais você precisa vencer aquele objetivo, às vezes, você vai descobrir um objeto interno. Por exemplo, eu lembro de uma personagem que tinha terror noturno, que eu fiz na aula da Ivana. Eu tenho tanto medo de sonhar com Eu preciso parar com o meu terror noturno de Isso não era o objetivo de cena. Não tinha nada a ver com isso, o objetivo de cena. Mas eu não sabia qual era o meu terror noturno. Então, eu fiz isso para tentar trazer à tona. Agora, você pode simplesmente, você pode não precisar descobrir algo em cena, mas é bom fazer o diário emocional porque vai sempre trazer questões à tona que às vezes você não pensou, você não lembrou. Às vezes, assim, o objetivo do diário emocional é trazer do inconsciente. Então, às vezes brota uma memória, uma sensação, um porquê
brota até uma explicação, alguma coisa que às vezes você está tentando achar, até em terapia, sabe? Que o seu terapeuta pergunta, mas por que você faz isso? Por quê? Por quê? Por quê? E você fica, eu não sei. Às vezes no diário emocional aparece, sabe? Mas, enfim, vamos lá para o objetivo de cena. O objetivo de cena é uma das coisas mais difíceis de você acertar na cena. Assim, é muito difícil. O pessoal começa a acertar com 6 meses de aula. Entende? Sim. Então, assim, primeiro, tá? Só pra você ficar tranquila em relação a isso. É muito difícil. Algumas cenas são mais óbvias, outras são menos óbvias. Mas, assim, tenta desenvolver um olhar bem sutil em relação ao que o seu personagem quer, que nem sempre tem a ver com o que ele está dizendo. Lê aquela cena várias vezes e pensa assim, cara, o que ele quer? O que ele está dizendo, ele dá uma pista, né? Mas nem sempre está na cara. Então você tem que ler aquilo e tentar entender, caramba, mas o que ele quer? Tá, eu acho, tá bom, eu chuto aqui que talvez ele queira isso. Eu vou tentar fazer essa cena com isso que eu pensei e vou ver se funciona. Vou ver o que eu sinto, vou ver o que eu acho, né? Tentando usar objetivos de cena que não vão fazer você se vitimizar, fazer você perder, fazer você... Às vezes até você vai perder, mas se você lutar muito bem, não tem problema, entende? Tá bom? Mas é isso, assim, o objetivo, você tem que ter uma compreensão muito refinada do que a pessoa quer. Ô, Mari, desculpa, pode continuar. É porque eu queria fazer mais uma pergunta, porque me veio aqui agora enquanto você estava falando. Pode fazer. Mas começa a perceber na sua vida o que as pessoas querem quando elas fazem as coisas, sabe? Hoje, por exemplo, eu estacionei super mal no mercado, porque eu fui tirar dinheiro no caixa eletrônico, eu ia tirar dinheiro rápido, então eu acabei deixando o carro daquele jeito e nem me preocupei, assim. Aí quando eu voltei, tinha uma moça falando assim, querida, esse carro é seu? Aí eu falei, sim. Aí ela, nossa, mas você parou assim, eu não consigo nem entrar no meu carro. Então, assim, ela queria falar assim, cara, sua mongoloide, por que você tá me impedindo de entrar no meu carro? Só que ela falou, querida, esse carro é seu? Entende? Sim. Então, querida soa bem. Mas assim, a frase querida. Imagina você recebendo esse texto para fazer um teste. Querida, esse carro é seu? Entende? E aí, às vezes, você não vai pensar que ela tá fazendo eu respeitar ela, que ela tá querendo que eu respeite, que ela tá querendo que eu devolva o poder dela, sei lá, entendeu? Você não vai pensar isso, mas você tem que começar a pensar. Sim. Enxerga a cena de Deus que a pessoa quer de verdade, tá? Ótimo exercício. Dialoga muito com o trabalho de Freud, né, do inconsciente. Exatamente. Não, a última consideração, na verdade, é em relação ainda ao diário emocional, assim, porque às vezes a gente começa a escrever coisas e outras coisas começam a surgir depois. Tipo, você tá no banho e depois você faz, putz, como é que faz? A gente traz isso ainda para lá? Não, pode trazer. Você nunca vai requentar um diário emocional, entende? Assim, você não vai pegar um diário emocional que você já fez e você vai continuar escrevendo nele. Assim, você vai fazer um novo. Você vai começar de novo. Aliás, sempre que você para pensar no meio de um diário emocional, por exemplo, não existe no diário emocional... Gente, só vou pedir para todo mundo travar o áudio, porque... Acho que... Só um segundo, deixa eu ver aqui. Acho que está todo mundo travado agora. Então, assim, não existe no diário emocional você está escrevendo, né? E de repente você faz assim. Não existe isso, entendeu? Deu essa pausa para pensar, já tem que começar de novo. Tá? O diário emocional é um tacadão só. Vai escrevendo 1, 2, 3, 4 páginas, o quanto você quiser. Às vezes,
Quando você está muito treinado, a coisa informação. pula do subconsciente mais rápido. Antes, deixa eu só fechar aqui. A coisa pula do subconsciente antes da 4ª página, às vezes pula na 2ª, sabe? Então, vai depender também do quanto você é cerebral, do quanto você se trava, do quanto você tem mais acesso às suas emoções. Tem gente que tem muito pouco acesso às emoções, tem gente que tem muito. Tá bom? Então, vamos lá, Mônica. É verdade. Muito obrigada, Mari. De nada, querida. Ô, Diga aí. Mário, boa noite a todos, boa noite. Boa Então, noite. Mari, eu sou muito crua, né, no método, porque eu ainda nem acabei de fazer todas as aulas, né, eu fiz metade. Tá bom. Enfim, a vida foi me atropelando com trabalhos e mudança de casa, enfim, várias coisas. E eu fico pescando nas aulas algumas coisas, que nem agora do diário emocional, por exemplo. Uhum. Mas quando eu pego um texto para fazer, né, eu tenho uma gravação, digamos assim, no dia seguinte, aí eu decupo logo o texto, eu vou muito pela minha intuição, né, do que o personagem ali está querendo, né, com a relação, né, com os diálogos ali entre as pessoas, mas eu queria que você falasse um pouquinho melhor para mim, que eu não entendo muito bem ainda, da substituição. Uhum. E como que eu faço num texto, digamos, de 2 páginas, se a substituição ela vai mudando de acordo com o desenrolar do diálogo. Sim. É isso. Então, Mônica, a substituição, ela não muda no meio da cena, segundo o trabalho da Ivana, tá? Tem outros professores americanos que são enormes lá, por exemplo, Larry Moss, que é o coach do Leonardo DiCaprio. Ele muda substituição, ele muda o objetivo de cena, e se muda o objetivo de cena, também deve mudar a substituição. Agora, a Ivana não muda. Por quê? A substituição, ela amarra todo o processo da personalização. Então, se você muda a substituição, você muda todo o monólogo interno. Então, assim, vamos dizer que a sua cena seja uma briga de casal, e aí você está usando o dia em que a sua filha te disse: mãe, você não manda na minha vida e eu estou indo embora. Estou indo embora, eu vou morar fora, sei lá, não quero mais que você me atrapalhe. E aí, em algum momento daquela cena, não parece mais que a sua filha, e aí a sua filha está dizendo que vai morar na Nova Zelândia. Em algum momento daquela cena, não parece mais que a sua filha, e aí aquilo vira uma questão com seu pai. Naquele momentinho ali, parece muito que é seu pai. Toda a história dela ir embora para Nova Zelândia, cai, e você teria que botar a sua questão com seu pai, que é uma questão de abandono de quando você tinha 6 anos de idade, que ele não passava tempo com você, ele trabalhava muito, não ficava em casa. Vai ficar muito confuso, entende? Porque você tem que trocar tudo. Então, assim, a gente acha uma substituição. Eu sei que parece estranho, eu sei que parece assim, meu Deus, mas essa cena que eu estou fazendo de 2 páginas não parece com ninguém na minha vida. Mas, quando você começa a entender melhor a técnica, entender melhor os objetivos de cena, você vai ver que você vai conseguir achar várias correspondências, sabe? Muitas e muitas e muitas correspondências. Todos os personagens, eles têm necessidades que são parecidas com as suas, e a gente vai conseguir achar coisas da sua vida que se parem. Às vezes por exemplo, assim, eu preciso achar alguém que me apoie, eu preciso, sei lá, preciso fazer você meu aliado, eu preciso fazer você ficar comigo, eu preciso fazer você provar que me ama ficando comigo. E aí você pensa assim, cara, quem não me apoia na minha vida hoje? Putz, todo mundo me apoia. Não tem nenhum problema com mais ninguém na minha vida, porque todo mundo me apoia. Mas e o seu pai do passado? Quando você disse que você queria ser atriz, quando você tinha 18 anos e disse que queria ser atriz, ele também te apoiava? Ah, não. Então, talvez você usando aquele pai do passado, e aí quando você olhar para a substituição na cena,
Você não vai ver o seu pai hoje, de 60 anos. Você vai ver o seu pai de quando você tinha 18. Entende? Ah, tá. Tem alguém aqui na cena que eu tenho que proteger, que eu precise, cara, que eu preciso salvar. Meu Deus, não tenho que salvar ninguém. Quem eu tenho que salvar na minha vida, né? Não tem ninguém em perigo. Meu marido tá bem, meus filhos estão bem, minha mãe tá bem, tá todo mundo bem. Não tem que salvar ninguém, tá? Certamente tem algum lado seu pequeno eu, da sua criança de 5 anos de idade, que sofreu alguma coisa, sofreu algum abandono, algum abuso, alguma humilhação, que sofreu alguma marca na sua autoestima grave que permeia a sua vida até hoje. Certamente aquela pessoa você tem que salvar. Então, quando a gente começa a destrinchar as coisas, sabe, assim, abrir mais o leque, falar sobre as diferentes versões de cada pessoa, porque a gente, por exemplo, quando bota sua mãe para fazer de substituição, a gente vai usar um lado da sua mãe, né? Mas ela tem outros 4 lados ali que vão servir para outras tantas cenas, sabe? Então, quando você olha, assim, de verdade as relações com as pessoas mais importantes para você, você vê que tem muita coisa para você trabalhar, sabe? Era essa a sua dúvida? Não, sim, e eu queria saber, fazendo um link agora com os objetivos de cena, quando você pega esse texto, né, desse tamanho, né, digamos, 2 páginas, assim, os objetivos também, eles se mantêm ou eles vão sendo trocados? Olha, eles se mantêm, também segundo Ivana, tá? Eles se mantêm do início ao fim da cena. Ela sempre fala, se parece que você tem que trocar o objetivo no meio da cena, é porque você escolheu o objetivo errado. Agora, eu acho sempre que é o seguinte, eu acho que você tem que fazer uma coisa que vá facilitar o seu trabalho, não complicar você, né? Sim, se você vai ficar seguindo uma regra só porque alguém disse que tem que ser daquele jeito e vai ficar na hora de fazer a sua cena super incomodada porque aquilo não está fazendo sentido para você, aí eu acho que você tem que, né, relativizar, assim. Agora, tende a funcionar melhor mesmo quando você não troca, porque você faz uma linha de raciocínio, tá? Mas, por exemplo, eu tive uma cena também agora, esses dias, fazendo uma atriz para um filme. Tem uma cena que entram 4 pessoas, discutem sobre um assunto, e aí depois o irmão dela é uma das pessoas que está ali de personagem, depois saem as 3 pessoas que estavam com eles e ficam só eles 2 conversando. Aquilo, teoricamente, é a mesma cena, não houve divisão no roteiro, mas eu encaro como 2 separadas. Entende? Naquele caso ali com ela, eu encarei como 2 cenas separadas. Porque eu achei muito mais fácil de personalizar e de clarear a ideia na cabeça dela. Então é meio isso, sabe? E aí, em cena, você, só para dar uma resumida, mas quando você entra para cena, você entrega, você joga isso tudo fora, né? Porque assim, ou você ainda fica racionalizando isso? A coisa do jogar fora, né, que é o let it go, que é a 12ª ferramenta, você vai entender ela muito melhor quando você começar a praticar. Porque é o seguinte, você joga fora a necessidade de acertar cada pequena coisa que você está trazendo para lá. Mas, então assim, não é exatamente um jogar fora, é mais soltar. Você, né, let it go, você solta e vê o que vai ficar. Se o trabalho que você trouxe está fazendo sentido, ele fica, sabe? As imagens ficam, as ações ficam, que são os verbos que você escolher. A substituição certamente fica, se ela for muito forte. Então, assim, você vai estar olhando para uma pessoa da sua família. Não é que você vai ver a pessoa ali, claro que você não vai ver, você está vendo o outro ator, mas você está falando com ela. Entende? Entendo. Você está falando com ela e você está
você está indo atrás do que você se propôs a fazer, que é o seu objetivo de cena. Agora, você não sabe se você vai fazer um movimento assim, surpreendente. Você não sabe o que a outra pessoa vai te dar. Às vezes você programou de fazer uma ação, você vai acabar fazendo outra. Você programou de seduzir, você vai acabar humilhando, entende? Porque você está ali no jogo da cena, você solta e o trabalho que você fez em casa, se ele foi forte o suficiente, se ele fez sentido para você, ele vai permanecer. Só que sem você ficar pensando nele. Porque o que não pode é você estar em cena fazendo assim, mas o que era aquilo aqui mesmo? Aí já, né? Você sai completamente ali do jogo da cena, tá? Mas a ideia é que você faça muito trabalho em casa para que na hora você possa soltar e ele ficar. Sem você ter que ficar resgatando ele. Poxa, obrigada, Marina. De nada. Vamos lá, Maria Clara. Renata, vou ficar contigo aqui na fila, tá? Depois de Maria Clara, você vai. Oiê, primeiro, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bom? Eu vou pedir desculpas porque a minha câmera, eu não sei o que aconteceu, mas eu não tô conseguindo abrir ela de forma alguma. Eu abro e ela fica preta. Tá, não tem problema. Bom, Marina, eu tô aqui de paraquedas, literalmente. Vários amigos meus já fizeram o seu curso, fizeram o seu método, me falaram super bem. Eu vi a propaganda no Instagram, me matriculei, não assisti nenhuma live até hoje. Eu tô falando que eu tô de paraquedas mesmo. E aí, o que acontece? Eu fiz o pagamento pro Técnica do Ator, né? Técnica do Ator? Fala? Desculpa a ignorância. Isso. Aí, e depois eu não recebi mais nada, porque eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu vi que você tava aqui, eu falei, e aí eu entrei num grupo, me colocaram num grupo no WhatsApp, e eu não recebi nenhum outro e-mail, se minha compra foi efetuada ou não, o que aconteceu. E aí eu ia, inclusive, mandar um e-mail para a sua equipe, mas quando eu te vi aqui online, eu falei, vou entrar e vou conversar com ela pessoalmente, entre aspas, né? Aí já resolve, né? Acho que vai ser bom. O que eu faço? Olha, você vai fazer o seguinte, primeiro você vai dar uma olhada no seu spam, tá? Porque provavelmente... Olhei, não tem nada. Não foi lá? Então, você vai me mandar um WhatsApp que eu vou te encaminhar para o Pedro e para o Arthur, que são as pessoas que trabalham diretamente comigo nessa parte, e eles vão resolver isso para você. Eles vão enviar novamente os dados de acesso para você, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Porque, assim, eu sei que eu fiz nos 48 do segundo tempo o pagamento. Sei. E aí eu não sei o que aconteceu, não sei se realmente foi efetuado, eu acredito sim, porque foi debitado, eu fiz pelo Pix. Entendi. Então, com certeza saiu da minha conta agora. Não, tá, então a gente vai resolver, sem dúvida nenhuma. Tá ótimo, então eu vou te mandar um WhatsApp e a gente resolve isso e vamos começar essa caminhada que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Vamos lá. Olha só, gente, só para esclarecer, tá? Aqui, o pessoal do Técnica do Ator vai ter, a gente vai ter outros encontros de Tira Dúvida, tá? Que são nos dias... Ai, Jesus, eu acho que é 29 de abril e 27 de maio. Eu marquei alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Esse encontro aqui é para a galera do Técnica do Ator, mas também para a galera que não entrou, tá bom? Só para a gente, porque para vocês não ficarem achando, mas esse já era um encontro do Tira Dúvidas, do Técnica, e eu estou perdendo. Não, esse é outra... É uma coisa... Não, eu já imaginava que era algo assim mesmo, mas muito obrigada, viu? Nada, fico esperando então seu WhatsApp, tá? Eu vou mandar agora para não esquecer e depois você me responde. Boa. Então vamos lá, Renata. Tchau, tchau, Maria. Então, Marina, eu já vi o curso todo. Eu tô nos últimos... no intermediário, naquelas últimas partes da leitura do texto, né, da interpretação do texto na parte do intermediário. A minha dúvida é, a gente tem que aplicar as 11 ferramentas, que a 12 é o Let It Go, a gente vai aplicar mesmo.
mas a gente tem que aplicar sempre as 11 ferramentas em cada texto que a gente fizer, em cada cena que a gente fizer, a gente procura encaixar cada coisinha das 11 ferramentas? Ó, sim, porém, é o seguinte, parece um trabalho, assim, surreal, né? Tipo, cara, não vou conseguir, vai ser muito difícil, não vai dar tempo e tal. Mas olha só, a técnica não é complexo. Se você pensar comigo, é o seguinte, você vai parafrasear o texto do personagem com algo que você precisa dizer para alguém na sua vida. É só isso. Entende? Sim. Então, assim, ó, só nisso daqui, a gente já matou objetivo de cena, né? Objetivo geral, objetivo de cena, substituição, monólogo interno, objetos internos. Tá, Memória anterior. Matamos isso. Momento anterior, a gente não matou. Momento anterior é aqui, é a preparação para você entrar em cena, que é o que vai te dar vontade de falar o que você precisa falar, usando as palavras do texto para aquela pessoa da sua vida. Então, assim, você vai levantar de novo a situação, né? Que vai servir de gatilho para você entrar em cena, tá? Atividade são as coisas que você vai fazer em cena. Então, assim, tipo, você pode escolher beber uma água no meio do seu negócio, entendeu? Se eu estou fazendo um personagem que eu estou, obviamente, não prestando atenção em você, eu vou estar, de repente, assim, não, só um segundo, rapidinho, já falo com você. Entende? Então, assim, isso pode ser uma atividade. Você pode estar varrendo a casa, trocando de roupa, dançando, fazendo um milhão de coisas, né? Isso, enfim, é uma coisa de corporal. Quando você bota aquele trabalho no seu corpo, o que acontece? O que dá vontade de fazer, né? Com aquela explicação que eu falei para você no início, a gente também já tinha matado circunstâncias prévias. Porque teoricamente, eu tenho que entender o que o personagem... o que aconteceu na vida do personagem para ele chegar até ali, né? E aí eu vou parafrasear isso comigo também, com essa mesma situação que eu estou usando, tá? Então, se o personagem foi estuprado e ele está fazendo uma cena depois com o estuprador, eu vou pegar qual foi o abuso que eu passei na minha vida e vou botar ali naquela cena, entende? Com aquela substituição que me abusou e tal, não sei o quê. Abuso físico ou emocional, né? Então, a gente já matou. A única coisa que a gente não falou foi lugar. Sim. E justamente o lugar é uma coisa que muitos atores deixam de fazer. Muitos atores, assim, muitos atores deixam de fazer. Mas ele ajuda a dar aquela rasteira no mental que eu falei no início aqui do nosso encontro, sabe? Então é muito importante fazer o lugar. Mas você entende como não é difícil? É porque parece. Eu sei que parece. Cara, você estudando as coisas separadas, você vendo como é o curso, né? A primeira, a segunda, parece uma profusão de informações. Mas depois, vendo você analisar o texto daquele filme da cena da madrinha de casamento, você vê que uma coisa puxa a outra e é como se fosse uma coisa só. Exatamente. Exatamente. Tá? É parafrasear o texto do personagem com alguma coisa que você quer dizer na sua vida para alguém. Ponto. É isso. Perfeito. Tá bom? Eu já fazia muitas coisas intuitivamente. Muita gente faz, exatamente. E aí, vendo as aulas, eu até falava as mesmas. Antes de você falar, eu pensava. A palavra que você ia usar, eu falei, gente, parece que eu já fiz o curso e não sei, em outra vida. Incrível. Incrível. Mas é isso, muitos atores trabalham assim, né? Mas intuitivamente. Quando você descobre que a coisa pode ser uma técnica, que é bem organizado, né? Aquilo dá uma clareza no seu pensamento, né? E aí você começa a refinar os seus problemas. Porque aí, uma vez que você entende isso, que é parafrasear a história ali do personagem, você começa a ficar com problemas mais refinados. Por exemplo, caramba, e as minhas escolhas, né?
Isso é o difícil. Isso é o difícil. O que eu vou escolher de objetivo? O que eu vou escolher de substituição? O que eu vou escolher de imagem para esse momento? Porque às vezes você escolhe um bom objetivo, uma boa substituição, e às vezes tem um momento na cena em que a pessoa fala assim, mas você escondeu o meu diário. E eu tenho muita raiva de você por causa disso. E aí você pensa que aquele diário talvez seja o seu anel de noivado, que, sei lá, o seu marido escondeu de você, entende? Mas aí depois você vai ver que não é o anel de noivado. Você vai ver que aquilo ali é um resultado de um exame seu. Tô viajando aqui. Mas assim, você tem que começar, depois que você entende o grosso do negócio, pensar, cara, o que é o melhor para eu usar em cada pedaço. E isso que é legal também, entendeu? Isso que vai dando muita vontade, porque você vai afinando o trabalho, refinando. Quando você vê, tá uma cena super legal, super profunda, super necessária. Tá? Tá. E outra coisa, quando, por exemplo, na cena da madrinha de casamento, eu passei por isso. Eu não tive a cena, eu não tive aquele diálogo, né? Naquela festa, eu não tive aquilo. Mas eu passei por isso. E aí, assim, eu poderia usar esse meu... Porque para mim foi um conflito. Né? E que, se pensar bem, é até hoje, assim, ele não está realmente fechado, como você fala, que tem que estar em aberto. Eu poderia usá-lo como a substituição, ou seria uma coisa assim muito óbvia, eu teria que pegar uma coisa mais visceral? Não. Se está em aberto, às vezes você dá uma mega sorte de você ter exatamente aquele conflito da cena em aberto na sua vida, entendeu? Então, assim, cara, é uma puta de uma sorte. E aí você usa, e aí vai ser a cena mais fácil da sua vida. Entende? Mas, às vezes, vale a pena você testar outras coisas só para você saber se aquilo que você está usando, de fato, é o melhor para você naquela cena. Porque pode ser que seja muito parecido, que seja bom, seja um conflito bacana, mas que ele não seja a melhor escolha, entende? Mas, assim, se está em aberto, às vezes é óbvio mesmo. Sim. Entende? Nem sempre precisa ser. Às vezes eu fico um pouco insegura do óbvio, né? Se é óbvio demais, se... Não tem nenhum É fácil problema. demais, porque às vezes a coisa parece muito fácil, eu falo, tem alguma coisa errada, gente. Não pode ser fácil assim. Mas eu sei, mas às vezes é. Às vezes, então se às vezes parecer fácil, mas que você vê que rolou, que fluiu, então deixa. Só que olha só, a personalização pode ser fácil. A cena não pode. Sim. Tá? Se tá muito tranquilo de você fazer aquela cena, aí você tem que desconfiar. Se você não tá com frio na barriga, se você não tá... Entende? Angustiada. Se não tá difícil falar, ouvir o que a outra pessoa tá falando, confessar o que você precisa confessar, aí tem um problema, entendeu? Mas a personalização, às vezes, é muito fácil. Raito tá aqui, estuda comigo já há um tempão. Raito, às vezes, personaliza umas cenas imensas de 3 páginas, ultra complexas e profundas, em 10 minutos. Porque a vida dele é um poço de complexidade. Tipo, ele já pegou o lance, entendeu? Às vezes é muito rápido, né, Raito? Sim. Nossa, sim. Estava até falando com a Simone aqui, que o treinamento você vai que vai, né? Maravilhoso. Gente, recomendo muito, by the way. O pessoal fala que o Raito é a minha melhor propaganda gratuita. Que a gente...
Mas ele é isso, assim, ele está estudando há algum tempo, né? Deve ter o quê? Uns 8 meses, 6 meses? 6 meses. 6 Esse é o meses. 6º mês. Cara, Uhum. já evoluiu, assim, absurdo, tá com um trabalho ultra interessante e tinha todas essas dificuldades que vocês estão relatando agora, né? Todo mundo passou, eu também passei. Quando eu fui estudar lá na Ivana, eu cheguei lá, sentei na cadeira e falei assim, tem a menor chance de eu aprender essa merda. Então, Também. eu só pensei assim, cara, vou ver quanto é que custa eu voltar aqui. Tipo, já estava começando a me programar para... Cara, vou ter que fazer uma nova poupança para voltar aqui. Menor chance de eu aprender esse negócio. Nenhuma, zero, nenhuma chance. Então, né, gente? Coisa entra, mas às vezes demora um pouco. Tá bom, Marina, obrigada. Nada, gente. Beijos. Então, vamos lá, pessoal. Marina, Fale. Beatriz, isso. tudo bem? Queria tirar só uma dúvida complementando o que a Renata falou, Uhum. porque eu estou estudando uma cena para apresentar, e aí é muito difícil você saber exatamente qual é a substituição que você tem que usar. Uhum. E eu escolhi um monólogo, e basicamente é uma mulher, ela deve ser alguma coisa em relação ao governo, de autoridade, algo do tipo. E ela tá dizendo na cena que o cara tá querendo tirar as mulheres do poder. E aí eu tentei substituir de todas as formas possíveis para ver se eu estava acertando. E no obstáculo e objetivo eterno e unidade, eu fiquei muito perdida. Porque como é que eu vou saber exatamente se aquilo dali está fazendo sentido? Porque eu botei fazer você me dar meu poder, o obstáculo era convicção política e gênero, porque homem é melhor que mulher na política. E aí eu usei a minha mãe como substituição. Uhum. Só que eu não faço a mínima ideia se isso faz sentido. Olha, Né? Flor, você deve ter perdido o inicinho da aula, né? Eu falei para todo mundo que esse era o único tipo de dúvida que eu não posso responder. Mas assim, eu vou te dar... Por quê? Porque... Então tudo bem. Não, mas eu vou te dar um panorama geral, tá? E por que que eu não posso te responder? Eu não li o seu texto, entende? Eu não sei exatamente do que se trata, assim. Eu vou estar falando... Eu vou falar uma coisa para você aqui, mas eu não sei se é isso de verdade, porque às vezes... eu posso enxergar o texto de uma maneira diferente da que você enxergou, É porque é entende? pessoal, né? Entendi. Não é exatamente que é pessoal, mas é que às vezes eu posso enxergar um caminho um pouco mais complexo do que o que você viu. Então pode ser que vá para um outro lugar, entende? Mas assim, eu também acho que provavelmente é uma retomada de poder, tá? Então, assim, teoricamente você teria que fazer um diário emocional. Esquece essa coisa de que o obstáculo do personagem tem a ver com gênero, porque isso não vai se aplicar a você com a sua mãe, tá? Você vai ter outro tipo de obstáculo com a sua mãe. Talvez ela ache você imatura, talvez ela ache você, sei lá, talvez ela tenha estado distante emocionalmente, talvez ela tenha abandonado você. Então, esses vão ser os outros obstáculos. Então, assim, se ela abandonou, você pode ler de formas sutis, tá? Mesmo O obstáculo eu posso usar também como objetivo interno, porque eu pensei na minha independência, como se eu quisesse buscar a minha independência e ela não deixasse. Tá, você está personalizando o obstáculo. Isso é bom. Isso provavelmente não é o obstáculo do personagem. Mas eu não vejo problema de você usar o seu obstáculo pessoal, entende? Depois de você usar o objetivo de cena, substituição, as ferramentas elas meio que se misturam, assim, ela não tem muita ordem. Então, se você personalizar de cara o obstáculo, tudo bem por mim, tá? Agora, você vai usar, provavelmente, eu preciso fazer você me devolver o meu poder. Mãe, porque você vai escrever um diário emocional, vai ver o que vai aparecer ali e vai aplicar aquilo na tua cena, entende? Mas eu não posso te falar mais muita coisa, assim, porque eu teria que realmente ver você fazer. Eu não sei se a sua mãe é a melhor pessoa para você, entende? Então, assim, teoricamente, seria melhor você escrever um diário emocional sem ninguém.
Porque aí você vai permitir que essa pessoa surja do seu subconsciente. Pode ser que seja sua mãe, sim, e pode ser que seja outra pessoa. Então, assim, Entendi. preciso fazer você me devolver o meu poder, deixa o primeiro nome aparecer. Fulano, porque você vai escrever, tá. Tá com dúvida se, não, eu acho que é minha mãe, mas também poderia ser o meu pai. Faz um diário emocional com ele também. Entende? Deixa o nome surgir, ao invés de você já dar esse nome, porque pode ser que você esteja escolhendo uma coisa que não seja a ideal para você. Pode ser que você esteja super certa, tá? Tá. Mas pode ser que não seja. E aí, assim, esses caras estarem tentando tirar as mulheres do poder, pelo que eu estou pescando aí, você fala de independência, sua mãe não quer que você seja independente, você quer ser independente, o que você está dizendo provavelmente, tá? Você está tentando tirar a mulher Beatriz do poder. Porque, sim, você não consegue me enxergar como uma mulher, você me enxerga como uma criança imatura que não sabe o que faz. Então, eu não vou deixar você me tirar do poder. Então, as mulheres que estão sendo expulsas do poder são você na sua versão adulta. Isso pelas essas pinceladas aqui que você me deu. Não sei se é por aí, mas imagino que seja. Tá bom? Só uma última questão. Como que a gente faz para entender mudança de unidade? Porque às vezes a gente está fazendo uma cena e a mudança de unidade ela flui toda hora e aí não fica um negócio legal. Aí eu queria muito saber. Não tem muito, assim, não tem um jeito certo de você dividir unidade de um texto. Tem algumas unidades que são, obviamente, mudanças, assim, claras, tá? Mas tem outras que vai ser uma escolha sua. Então, assim, saiba que quanto mais você mudar de unidade, mais colorido vai ficar o seu texto, porque aquilo significa que eu estou mudando de estratégia, tá? Então, vamos supor, eu estou querendo ser sua amiga. Aí eu chego para você e falo assim, Beatriz, oi, tudo bem? Eu achei essa blusa sua linda, assim, acho que ela fica ótima em você. Eu acho que, sabe, realça, assim, o seu colo, realça... Não sei, acho que, sei lá, cai muito bem, assim. Cara, então, assim, se você resolver não passar mais tempo comigo, porque eu não tô vendo nenhum tipo de reação da sua parte, tá? Eu tô aqui tentando me esforçar para você ser minha amiga, mas, pelo visto, você não quer. Então, aquela foto que a gente tirou juntas vai vazar, Beatriz, foi mal. Desculpa aí, tá? Mas, por favor, eu não quero que vaze. Então, assim, cara, se você resolver ficar comigo, vai ser muito melhor para nós duas. Entende? Obviamente, isso aqui é um exemplo muito ruim de uma pessoa louca, mas isso assim, são múltiplas estratégias numa cena que a gente poderia escolher deixar ela com uma cara só. Isso poderia ser: oi, Beatriz, tudo bem? Cara, essa sua blusa ficou ótima em você. Mas olha, eu não tô vendo que você tá querendo ser minha amiga. Não, ó, aí tá vendo? Aí teve uma óbvia quebra de unidade. Eu nem consegui manter na mesma unidade. Aí eu não fui para raiva, mas eu fui para ironia. Entendi. Tem vezes que a quebra de unidade é óbvia, mas, por exemplo, eu quero fazer você gostar de mim para seduzir você, foi uma escolha minha. Eu poderia ter mantido. Oi, Beatriz, tudo bem? Cara, essa blusa fica ótima em você. Assim, realça o seu colo, realça os seus olhos, tá muito legal. Você tá ótima, você tá linda. Eu poderia ter mantido. Percebe? Então, assim, não tem um jeito certo de você trocar a unidade. Você vai trocar do jeito que você achar que vai ficar legal. Você vai trocar do jeito que você achar que dá vontade de fazer na hora. Mas as mudanças óbvias de unidade, você vai perceber que você não vai nem conseguir fazer a cena sem mudar. Entendi. Sabe?
Mas assim, saiba que quanto mais você trocar, mais colorido vai ficar. Então, assim, se um dia um produtor de elenco chegar para você num teste e falar assim, gostei do que você fez, mas assim, colore mais o texto, então você já sabe do que se trata. Foi bom você ter falado isso, porque eu não fazia ideia. Eu sei, eu também não fazia ideia anos atrás. A gente não faz ideia, porque é uma coisa totalmente subjetiva, né? Colore o texto, cara, o que é isso? Colorir o texto, né? Se falar isso, eu vou ficar meia hora olhando assim pro lado. Exatamente. O que eu faço com essa informação agora? Alguém me ajuda. Perfeito, exatamente, tá? E aí é isso, você já sabe que agora você vai ter que trocar de estratégia. Para você está tentando convencer aquela pessoa de alguma coisa, não tá rolando, e aí você vai mudando, vai mudando, vai mudando. A comédia você força trocar de estratégia a todo tempo. Então, Entendi. assim, na comédia, toda vez que tiver uma possível mudança de unidade, você muda. Tá? Porque isso causa desespero, né? Isso transmite desespero, porque se você fica mudando o tempo todo de estratégia, é porque não está dando certo o que você está fazendo. Quanto mais desespero, mais engraçado. A comédia, para você que está fazendo, é um horror, assim. É muito mais pesado que o drama, sabe? Só que pra gente que tá assistindo, fica muito engraçado. E parece que é até mais leve, né? Você assistindo. Exatamente. A comédia, assim, tem comédias que realmente são leves e que se você, inclusive, pesar muito, tipo Porta dos Fundos, entendeu? Você não vai conseguir botar ali a morte do seu pai, sabe? Assim, não dá. Mas a gente está falando de filme, por exemplo, aquele filme Missão Madrinha de Casamento só é muito engraçado porque ela tá muito desesperada. A melhor amiga vai casar, ela vai ficar sozinha, entende? Não vai ter mais ninguém na vida dela, e aí fica engraçado. A outra chegando para ela e falando, eu vou casar, e ela com aquela cara de que eu quero morrer. Tá? Entendi. Obrigada, Marina, de qualquer jeito, me ajudou bastante. Que bom. Então, vamos lá, pessoal. Ó, já são 9h30, mas eu vou responder mais, então, 2 pessoas. Maria e Mônica, vocês levantaram a mão de novo ou já estava levantado? Não, eu levantei de novo porque eu ia fazer uma pergunta baseada no que ela estava falando da unidade. Diga aí. É bem rápido, é saber se, nessa mudança de unidade, se é um treino também para que o texto não fique monocórdio. Total, exatamente. Exatamente. Tá? Se você sentir que seu texto está num tom só, você tem que pensar em alguns momentos dele para você mudar de estratégia do personagem. E o que é mudar de estratégia, gente? É só botar um verbo diferente. Obviamente que tem a ver com o seu objetivo de cena, né? Mas, assim, tudo quanto é verbo que você pensar pode entrar como mudança de estratégia. Seduzir, manipular, fazer você sentir a minha dor. Às vezes tem a mesma cara do objetivo de cena, sabe? Encarar você, jogar merda no ventilador, colocar pulga atrás da orelha, entende? Tudo isso é frase de ação. Então, às vezes, não é um verbo, às vezes é uma frase. Mas são coisas que não são estados, sabe? Não é triste, sedutora, encurralada, entende? São os verbos, tá? Porque o verbo vai fazer você fazer aquilo organicamente. Enquanto que se você pensar no estado, você... Meu Deus, como é que eu faço isso? Sabe? Pensa, assim, um exemplo muito fácil, assim, pensa em sedutora. Imediatamente você vai cair num clichêzão. Você vai fazer um... Mas se você pensa em seduzir, aí você entra no movimento perfeito do personagem, tá? Foi isso? Ótimo. De nada. Perfeito. Pessoal, posso responder mais uma pessoa, se vocês quiserem. Fala, Simone. Que eu não sei levantar a mãozinha, então eu levantei a minha.
Eu queria saber a diferença do teu método, do método da Ivana e do Strasberg, que eu acho muito similar, né? Eu andei lendo os dois, eu não estudei nenhum dos dois, mas eu andei lendo os dois e achei muito similar, assim. Sim. Aí eu queria saber qual a diferença. Strasberg nem sempre trabalha com personalização. É meio que essa é a diferença principal. Assim, a Ivana, tudo que ela faz é personalizado. Então, não existe uma cena da Ivana que a gente não trabalhe com substituição, sabe? Assim, a não ser que, por exemplo, eu esteja querendo fazer você me dar um trabalho, Simone, e você for a produtora de elenco. Então, eu estou usando você, entende? Essa é a única situação que não tem a substituição. É quando a pessoa com quem você está, a pessoa de quem você quer aquilo na cena, é justamente a pessoa com quem você está falando. Tá? Mas, caso contrário, ela vai sempre substituir. E o Strasberg não. Ele trabalha também com substituição, mas é mais uma das ferramentas que eles usam. O Strasberg, ele trabalha muito construindo aquele passado do personagem através de memória sensorial. Então, assim, se você está falando que você apanhou na sua infância, tá? Você não vai usar a sua mãe que te bateu, muito provavelmente, a não ser que você não tenha nenhuma outra correspondência, tipo, não estou conseguindo chegar a isso de nenhum outro jeito. Aí talvez você vá chegar na substituição. Mas, a priori, você vai olhar, você vai ter aquela imagem da atriz que vai fazer a tua mãe, tá? Digamos que você passe por uma novela e que a Lília Cabral vai fazer tua mãe. Então, você vai construir aquela infância do seu personagem com a Lília Cabral, a cara da Lília Cabral, aquela mulher, com várias situações na sua infância, sendo grossa com você, batendo em você, entende? Então, você vai construir o personagem. Só que, assim, isso é muito legal, esse trabalho realmente é muito bacana. Só que ele demanda um tempo absurdo, enorme. Eu tenho uma turma de sensorial às segundas-feiras que a gente faz uns trabalhos é mais uma pesquisa, assim, sabe? Meu trabalho mesmo forte é da técnica da Ivana. Essa turma é uma pesquisa. Hoje, eu faço essa aula de 6h30 às 8h30 antes de entrar aqui. Hoje, a gente relaxou, fez relaxamento, que Strasberg sempre faz também. A gente fez um relaxamento super mega curto de 15 minutos, porque o relaxamento dele tem 1 hora. E a gente fez de kamikaze, assim, algumas memórias sensoriais durante 40 minutos, 45 minutos mais ou menos, para fazer uma cena de Big Little Lies, que é aquela série, né? Big Little Lies. Cara, o trabalho ficou absurdamente superficial. De todo mundo. De todo mundo. Então, assim, a gente chegou à conclusão de que, cara, a gente deveria ter ficado os 40 minutos só no quarto de infância do personagem. Porque a gente fez quarto de infância, memória com a mãe, tudo que a personagem falava no texto, quando ela falava assim, você batia as portas, ou eu tenho raiva de você por causa dos meus machucados, eu tenho raiva de você por causa enfim, ela falava várias coisinhas, assim. A gente criou imaginariamente todas essas coisinhas, não plantou. Tem que ficar muito tempo fazendo, entende? Então é um trabalho. O ator tem tempo, se você tem um teste de hoje para amanhã, não dá para fazer. Agora, você pode construir um personagem se você estiver trabalhando no teatro, por exemplo, que você tem meses de ensaio, sabe? Você também pode construir um personagem de uma semana para outra, para fazer uma cena curta, de repente, para um teste, sabe? Também é possível. Só que, assim, se você não tem muito treinamento nisso, você não acredita no trabalho sensorial. Você tem que treinar os seus sentidos, o tato, a sua audição, o seu olfato. Você tem que treinar os sentidos para, na hora que você for fazer o sensorial, você acreditar. Senão fica tudo na cabeça, aí também não rola. Então, assim, é um trabalho muito legal. Mas ele é outra coisa, assim, é outra vertente mesmo.
Não sei se funcional para o audiovisual, onde tem bem menos tempo. Talvez para o teatro, ou ao trabalho extenso, né? Funciona pra caramba, mas você, assim, você tem que ter tempo. Ou então, por exemplo, você pegou uma personagem na novela, você vai ficar aí um tempão construindo a carcaça dela. Você vai ancorar ela em várias situações imaginárias que nem sempre vão aparecer na novela. Às vezes, a sua personagem nunca vai mencionar a escola dela, mas você tem que saber onde ela estudou. Entendi. Entende? Você tem que estar correndo nas suas veias 30 anos de vida da sua personagem. Então, assim, é óbvio que você não vai fazer, né, 30 anos de memória, mas você vai fazer o quarto de infância, a casa dela inteira, a cozinha, a sala, tudo, relação com o pai, relação com a mãe, comida preferida, escola, adolescência, primeiro namorado, namorada. Você vai ter que plantar muitas situações que aquela personagem viveu para você poder acreditar nela. E aí, a partir da sua carcaça, a partir do seu passado criado, aí você consegue reagir melhor. Porque se você criou que aos 14 anos você teve um primeiro amor que traiu você, e aquilo foi um trauma, que você ficou 3 anos desesperada por aquela pessoa que te largou, o seu namoradinho que você tiver na novela, você vai ser muito ciumenta, entendeu? Ou você vai ser muito difícil de deixar alguém chegar perto de você, porque você vai pensar assim, aquela dor eu nunca mais vou sentir. Você entende? Quando você constrói o passado, você também consegue se relacionar melhor com as situações presentes. Sim. Então é possível. É só que é outro tipo de trabalho. Requer mais tempo, né? Bem mais. Bem mais. Tá Legal, bom? obrigada. De nada. Então vamos lá, Elber. Vou responder você e a gente encerra. Diga aí. Oi, Marina, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Olha, primeiramente, eu quero dizer que você salvou a minha vida. Que lindo, que legal. Obrigada, muito bom. Obrigada por compartilhar. Você falou que odiava seus pais, sua mãe. É um lado Eu, na realidade, sim, é um lado. Na realidade, depois eu desliguei, porque eu não consegui mais assistir o vídeo, porque foi tão impactante comigo. E durante a semana, isso ficou tão forte na minha cabeça, que aí eu disse, rapaz, que bom que o universo colocou Marina. Porque é exatamente isso. Eu odeio a minha mãe e eu odeio meu pai. Eu descobri isso através de você. Foi tão natural o seu, assim, que eu depois eu disse, meu Deus, como foi libertador isso para mim, sabe? De saber que as duas pessoas que eu mais odeio na minha vida me chamam pai e mãe. Mas tem os 3 pontinhos, né? E esses 3 pontinhos é que nos faz, né? Mediar. Mas quando a gente entende, quando você falou isso, muito obrigado. Que bom, Elber. Cara, a liberdade de sentir, né? Teve uma aluna minha que falou uma coisa que eu falei para ela, Bruna, eu vou pintar uma parede gigantesca. Se algum dia eu tiver uma sala, eu vou pintar uma parede gigante com a sua frase. Que ela falou, eu tinha muito medo de sentir, mas com a técnica da Ivana, eu descobri que sentir liberta, né? Porque sentir é isso, sentir, assim, se permitir sentir é foda, não é para qualquer um. É isso que você falou agora, sabe? Eu me permiti sentir que eu odeio minha mãe, cara, que eu odeio aquela pessoa que eu mais odeio no mundo, que eu odeio meu pai,
sabe? No meu caso, são os lados, né? Assim, eu também amo muito a minha mãe, amo muito meu pai, mas eu odeio a minha mãe, odeio meu pai. Então, assim, permitir-se sentir é absolutamente libertador. É muito. Sim. Até porque as nossas maiores dores, né, que a gente passa ao longo da vida, nossos desrespeitos, dores para mim, foi ocasionado pelos meus pais. Sim. Então, depois, quando a gente se liberta, quando você falou isso, eu disse assim, é a palavra que define, né? Porque a gente não permite isso muito com nossos relacionamentos, com as pessoas próximas, mas a gente vai permitindo esses pais, esses violadores, e a gente tem que dizer que ama ainda, entende? É, total. É quando, né? E quando assim, foi muito... Você salvou uma vida. Que bom, Só queria mais fico feliz. compartilhado com você. Querido. Obrigada por você compartilhar. Eu fico feliz por ter aberto essa frestinha de uma observação que só te faltava esse empurrão, né? Porque, assim, né? Você ouviu isso e pá, virou uma chave. E você, meu Deus do céu, eu posso existir não sendo, sabe? Não me sentir um demônio odiando a minha mãe. Cara, que maravilha, né? Não preciso amá-la incondicionalmente. Porra, que alívio, cara. Sim. Maravilha, gente. Obrigado, Maria. Que bom, Elber. Obrigada a você por estar falando isso também para mim. Então é isso, pessoal. A gente se despede hoje. Semana que vem, tá? Já aproveitando isso que Elber falou aqui, que foi muito profundo, né? E impactante. A gente faz eu vou fazer uma... a semana que vem, gente, não sei se vai ser, eu acho que é a semana que vem, sim. Depois eu passo lá direitinho no grupo para vocês, tá? Mas eu vou fazer uma live com a Fernanda, que é Fernanda Neder, ela é consteladora. Eu já fiz uma live com a Fernanda e foi muito legal. E a gente resolveu repetir, porque, assim, as perguntas são super interessantes e é uma chuva de insight. As falas da Fernanda, assim, eu fico até meio boba falando com ela, porque enquanto ela está falando, eu só fico pensando assim, errei isso, errei isso, errei isso. Então é isso, assim, recomendo que vocês assistam, acho a constelação uma ferramenta super interessante para a gente também se conhecer e é uma terapia instantânea, né? Ela não é uma terapia que vai fazer você mudar coisas a longo prazo. Ela é uma terapia instantânea que faz você ver coisas assim, pá, rapidamente. E é um processo que eu já fiz, algumas vezes já fiz com Fernanda, confio muito no trabalho dela. E é isso, estaremos lá. Acho que terça-feira que vem, que a gente marcou, segunda, sei lá, enfim, vou botar a data para vocês. Tá? Que foi, Mônica? Eu falei segunda, porque terça-feira é o único dia que eu não posso. Tá bom, tá bom. Eu vou botar lá, então, direitinho para vocês, é só porque eu tive que marcar no dia que a Fernanda podia, mas eu acho que é segunda, sim. Tá? E aí a gente se vê lá e vamos nos ver também muito mais. Toda segunda estaremos aqui, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Adorei hoje. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Obrigada. Maravilhosa. Que bom, beijocas.